Fala galera, vamos saber um pouquinho mais sobre especiação agora? Então vamos lá. Especiação quer dizer o seguinte, vou tirar o óculos aqui. Especiação é o mecanismo de formação de uma nova espécie. A gente já estudou, já viu como, se você não estudou, vai ter que rever, olhar lá atrás, as teorias da evolução, né? O lamarckismo, o darwinismo, o neodarwinismo, entender como que as mutações e recombinações genéticas são fundamentais para gerar variabilidade. E assim que você entender que existe essa variabilidade genética e entender o que diz, né, as teorias da evolução, você vai conseguir entender como funciona o mecanismo de formação de novas espécies. Porque se as espécies evoluem, elas podem se transformar em novas espécies. Mas lembrando sempre que isso leva um tempo muito grande, muito maior que o tempo da vida de uma geração, 2, 3, 4, 5 gerações humanas. Então, a gente não consegue provar a evolução através de experimentos muito claros, mas existe uma série de evidências que nos ajudam a entender e encontrar os caminhos da evolução. Então vamos ler aqui, né? Já que está aqui, vamos dar uma lidinha, e diz que a especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve surgimento de novas espécies, ou seja, minimizando para vocês, especiação é o mecanismo de formação de uma nova espécie ou de novas espécies. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo diferenciações através de variações genéticas provocadas por mutações e a recombinação principalmente, podendo haver ainda um fator como migração aí dentro desses que podem provocar, né, deriva gênica, alguma alteração na frequência de genes da população, tá? E decorrência de mutações genéticas principalmente, que é o que leva a essa variabilidade, tá? Para começar, nós vamos ver que existem duas possibilidades de ocorrer uma formação de uma nova espécie. E aqui a gente vê esse quadro, isso tem caído muito nas provas, tem questões da UERJ recentes, do Enem com isso aqui, quero que vocês prestem atenção e olhem o seguinte. Quando tem uma evolução linear, sem abrir, né? Se tinha uma espécie de borboleta que foi se transformando em uma nova espécie, tá? Eu tenho aqui uma gênese sem dividir em dois, sem formar dois. Eu tenho uma anagênese, esse A talvez com sentido de negação. E o cladogênese, a gente vai estudar daqui a pouco o que é um cladograma, que é uns negocinhos assim, ó. Que aí tem umas linhazinhas assim e tal, pá. E aí, então, é quando você tem esse clado, essa divisão, tá? Onde você tem inicialmente uma borboleta aqui, né? E que por algum motivo que a gente vai estudar, um isolamento geográfico, algo assim, isolamento reprodutivo, levou a um tempo a formação de duas novas espécies de borboleta. Então, para começar, quanto a essa classificação aqui, eu posso dividir a especiação em especiação do tipo anagênese ou especiação do tipo cladogênese. A anagênese não há uma formação de duas novas espécies a partir de uma inicial. Você tinha uma espécie que evoluiu para outra, então ao longo do tempo ela foi mudando. E na cladogênese também ao longo do tempo, mas ela foi mudando e formando duas novas espécies, beleza? Então, os tipos de especiação, eles podem também ser divididos em alopátrica, simpátrica e parapátrica. Eu nunca vi cair parapátrica, mas vamos explicar ela para vocês. Agora, alopatria e simpatria são palavras que aparecem muitas vezes na biologia para gente. Isso significa o seguinte, tá? Simpatria não parece simpatia, são quando vocês estão em um mesmo ambiente juntos, tá? Por exemplo, relações ecológicas, eles adoram falar moluscos viviam em ambientes alopátricos, tá? Eles eram separados. Agora eles estão vivendo em simpatria. Aí tem uma competição entre eles. Ou seja, essas palavras alopatria e simpatria não têm a ver diretamente com especiação, mas sim pelo fato de alopátricos estão vivendo separadamente e simpátricos estão vivendo em um mesmo ambiente. Eles são simpáticos um ao outro e aí eles conseguem sobreviver, né, no mesmo ambiente ali. Então, vamos entender agora o que é uma especiação alopátrica, o que é uma especiação simpátrica, que é também uma especiação parapátrica.
A especiação alopátrica de separação, tá? Que você não é simpático, tá? Ocorre quando duas espécies são separadas, olha a palavrinha separada aqui, por um isolamento geográfico. Por exemplo, você tinha aqui várias baratinhas que viviam num lugar e houve uma fenda que surgiu sei lá, um laguinho, uma valinha, ou uma valinha como, por exemplo, lembra que tem uma tal de Pangeia, que era tudo junto? Aí foi ter uma rachadurazinha e surgiu uma valinha que virou o Oceano Atlântico. Então, foi se separando geograficamente. E esse isolamento geográfico tem várias possibilidades. Ó, você não tinha a Cordilheira dos Andes, de repente, sobe, né? Não é de repente assim, mas em algum momento ela surgiu, se separou um lado do outro. Tá? Assim como o Oceano Atlântico ele surgiu, vários rios surgiram, várias coisas foram mudando a Terra ao longo dos tempos. E esse isolamento gera uma distância suficiente para uma barreira que não deixa, o rio, o deserto, uma montanha, que não deixa essas espécies que antes estavam em um mesmo ambiente, elas não vão se encontrar mais. Então, nesse local aqui, digamos que essas baratinhas aqui foram para um lugar onde tinha muita grama. E aqui elas foram para um lugar onde tinha um lugar mais seco, né? Era mais árido, assim. Era muito verde, que era muito seco. Então, com o tempo, as baratinhas, os insetinhos verdes foram sendo selecionados naturalmente. Seleção natural por quê? Foi favorável para eles ficarem. Já as baratinhas marronzinhas aqui se destacavam naquela coloração verde e eram facilmente predadas. E o contrário também acontecia nesse ambiente diferente aqui, porque aqui de repente é mais alto, é mais árido, não sei, e as baratas acabaram, sei lá, que inseto que é esse aqui, né? Ficando sendo selecionados de acordo com aquele ambiente. Depois de muito tempo, se essas duas populações voltarem a se encontrar e elas não forem capazes mais de gerar descendentes férteis, tá? Ou nem mesmo de se reproduzir, significa que nós temos agora duas novas espécies que vieram de uma espécie anterior. Tá? Observe que aqui é uma forma de cladogênese, ela veio de uma, se dividiu em duas novas espécies, tá? E que ocorreu através de uma alopatria. Eles estavam em ambientes separados por um isolamento geográfico. Tenho certeza que vocês entenderam. Simpatria. Simpatria a gente gosta, né? Tipo, tô ali contigo no mesmo lugar. Então, ó, nessa especiação, duas populações de uma mesma espécie vinham uma mesma área, tá todo mundo junto. Só que é o seguinte, não há cruzamento entre as mesmas, resultando em diferentes especiações. Por exemplo, eu posso ter algumas mosquinhas que gostam mais, por algum motivo, de comer a maçã vermelha. De repente ela camufla melhor ainda. E aí eu tenho uma outra mosquinha no mesmo ambiente que gosta de comer maçã verde que caiu. Como elas gostam mais, por algum motivo, elas se encontram mais ali. Eu vou dar um exemplo melhor. Vamos supor que às vezes plantas que estão no mesmo ambiente, já observei às vezes pés de ipê amarelo que florescem em épocas diferentes dos outros. Então, pô, todo mundo floresceu aqui agora, na primavera, e o cara floresce bem tardiamente, lá no verão. O que acaba acontecendo? Ele não vai conseguir cruzar com o ipê que estava com as flores abertas na primavera. Então, pelo simples fato, eles estão no mesmo ambiente, o simples fato de não abrir a flor na mesma época, no mesmo período, eles não irão conseguir se reproduzir. Fora algumas barreiras também que podem acontecer. Animais, por exemplo, da mesma espécie, sei lá, se você colocar na sua casa um pincher e um dog alemão, eles são da mesma espécie. Eles vão conseguir cruzar e ter um filho? Cara, tomara que não. Tomara. Você já imaginou um pincher cruzar com uma fêmea de dog alemão? Já não. E o pior, né? O macho de dog alemão. E pior é se nascer. Cara, baixinho é bicho danado. É bicho complicado. Quem me conhece sabe que o tamanho aqui é meio complicado, né? Você imagina, cara, um dog alemão com alma de pincher? Pois é, não dá, né? Então eles não conseguem cruzar, por mais que seja da mesma espécie. Se isso ficasse junto num ambiente ali muito tempo, quem sabe a gente não teria duas novas espécies aí. Só para explicar a vocês, tá? Então isso pode acontecer com uma série de coisas aí, tá? Nichos ecológicos diferentes, época reprodutiva diferente, tá? Enfim, horário de abertura de uma flor, manhã ou à noite, e por aí vai.
A parapátrica, eu vou pegar devagar aqui, hein? Ela não costuma cair em provas, mas é importante a gente conhecer porque ela pode vir a cair, já que não cai, mas pode cair. Tá? A especiação parapátrica ocorre em duas populações da mesma espécie que também não possuem nenhuma barreira física. Tá? Elas estão no mesmo lugar, mas sim uma barreira de fluxo gênico, migração de genes entre espécies. É uma população contínua, mas que não se cruza aleatoriamente. Caso tenha intercruzado, o resultado dos descendentes são híbridos. Um exemplo dessa especiação é o caso de uma grama que se diferenciou por certas espécies estarem fixadas sobre o substrato contaminado com metal pesado. Então, tipo assim, estava ali no ambiente, a gramínea, todo mundo junto, aí uma indústria foi e contaminou, sei lá, a Vale contaminou lá. Aí caiu a barreira de Brumadinho, de não sei da onde, Mariana, e contaminou aquele ambiente. Então, naquele mesmo ambiente eu tenho graminhas que, na beira do rio, que conseguiram sobreviver àquela grande deposição de material, e outras do lado, no mesmo ambiente, da mesma espécie, que ficaram vida feliz, tranquilo. Então, aquelas que tiveram dificuldade de sobrevivência, e aí corretamente falando, podem estar sendo selecionadas pela presença de metais pesados gerados por um derramamento qualquer, de uma empresa, ou enfim, tá? Então, o ambiente era o mesmo, mas algum detalhezinho pequeno ali no microambiente modificou, promovendo uma seleção natural de forma diferente. Então, houve uma seleção natural aqui, ó, para esses indivíduos, se adaptando, sendo selecionados para aquela condição. Com o tempo, a gente pode ter a formação de novas espécies. Essa é a parapátrica. Beleza? Cladograma, já havia dito a vocês que eu ia falar sobre ele, tá? É um diagrama que representa as relações filogenéticas entre os seres vivos. Cara, isso é muito fácil. Olha só, quem está mais perto aqui? Ah, não tá. Imagina você caminhando em cima dessa linha aqui. Você não ia chegar bem pertinho, rápido, você ia chegar bem mais rápido a B do que você chegaria a C. Entendeu? Então você pode ver ele dessa maneira ou assim quadradinho, ó. Ó, A e B, eles estão próximos, eles tiveram um ancestral comum, tá? Aqui tem um ancestral comum que deu origem a esse aqui que não tem mais, porque ele evoluiu para A e para B, mas A, B e C tiveram um ancestral comum aqui, tá? Ou você pode ter esse tipo de cladograma aqui, onde de uma espécie lá no início surgiu a C, a B, a A e por aí vai, tá? Aqui, né, quando você fala, e o Darwin foi um cara, que são anotações da caderneta de Darwin, né, o famoso Charles Darwin, que propôs a seleção natural pra gente. Ele nunca disse que o homem veio do macaco. Nunca. Isso é um fake news de 200 anos atrás, tá? Darwin falou que homens e macacos tiveram em algum momento um ancestral comum. E as pessoas, sem entender muito bem, tá, se a gente evolui, então o homem veio do macaco, a ciência não fala isso, tá? Aqui a gente sabe, porque se o homem veio do macaco, não era para ter mais macaco, só para começo de conversa, né? O chimpanzé e o homem tiveram em algum momento um ancestral comum. Em algum momento eu vou gravar uma aula para vocês só sobre a evolução do ser humano. E aí vocês vão entender, né, de onde que a gente vem, dos nossos ancestrais hominídeos, beleza?